Olá pessoal, na live de hoje nós vamos conversar sobre a questão das crenças limitantes. Como eu consigo me dar conta ou identificar que eu tenho uma crença limitante? Eu falo isso com muita convicção para vocês pela experiência de vida minha e pelos atendimentos presenciais, pela minha experiência com mães e com todas as pessoas que identificaram as suas crenças limitantes e se reprogramaram. Eu tenho um exemplo de um atendimento recente em que a mãe ela veio para a terapia com a queixa de que o filho não dormia. Esse filho não dormia sozinho. Ok. Logo, essa mãe se deu conta de que essa era uma crença limitante dela. Sim, era uma crença limitante que essa mãe trazia da infância. Olha que interessante. Lá na infância dela, não dormia sozinha. Ela não dormia no quarto sozinha. Ela tinha pavor, ela tinha um pânico, um desespero. Então, essa mãe se deu conta de que essa era uma ferida emocional da infância dela, que tinha criado uma crença limitante de que toda criança tem medo de dormir sozinha. Mas, na verdade, era ela que tinha medo de dormir sozinha na infância dela, e não o filho agora. Mas como essa ferida emocional, porque cada vez que ela tinha medo, ela falava que estava com medo, ela apanhava, e apanhava uma grande surra. E aí que o medo ficava pior, mais forte. Então, era ela, não significa que porque ela, na infância dela, tinha esse medo de dormir sozinha, que todas as crianças do mundo, e inclusive o filho dela, tem medo de dormir sozinho. Mas com os primeiros sinais do filho, eu tenho medo, ela já deu muita gravidade para isso. Por quê? Porque essa era uma ferida emocional dela, que tinha instalado nessa mãe uma crença limitante. Tá, Suzy, mas o que é uma crença limitante? Crença limitante é algo que eu acredito e que me limita. A maior parte das nossas crenças limitantes, elas são instaladas lá na infância. Porque os nossos pais, eles têm muito poder sobre nós, principalmente na infância. O que eles falam tem muito peso. Então, baseado no que os pais nos ensinaram, nós fomos instalando essas crenças. E na medida que os nossos filhos vão evoluindo e vão passando de fase em fase, a cada fase do meu filho eu consigo identificar uma crença limitante minha, em cada fase. Por isso que é importante eu conseguir fazer esse trabalho de identificar uma crença limitante minha, para que essa crença não interfira na educação com meu filho, para que essa crença não me limite. Porque a crença dessa mãe, o que ela acreditava? Ela acreditava, sim, que uma criança tem medo de dormir sozinha. Essa crença limitava essa mãe? Sim, limitava ela na jornada de mãe, para encorajar o filho a dormir sozinho. Então, é uma crença limitante? É uma crença limitante porque essa mãe acreditava que uma criança tem medo de dormir sozinha e limitava ela quando ela precisava encorajar o filho para dormir sozinho e agir com naturalidade com esse filho. Mas ela não conseguia agir com naturalidade. Por quê? Porque essa crença limitava ela. Então percebe como é interessante
eu consegui identificar qual é a crença limitante que interfere na minha jornada de mãe hoje. É muito fácil, porque toda ferida emocional que eu tenho, que eu trago lá da minha infância, instalou ali uma crença limitante. Através de uma dor emocional, eu instalo uma crença. Eu acredito que, certo? Essa mãe, a partir do momento que ela se deu conta da crença limitante, ela começou a encorajar o filho a dormir sozinho e ele foi dormir. Porque essa era uma ferida emocional da mãe, não era do filho. E assim acontece com todas nós, quando conseguimos identificar as nossas crenças limitantes. E também é muito importante a gente se reprogramar. Essa mãe, o que é interessante? Ela voltar, se colocar em um estado de relaxamento, voltar lá atrás na memória, naquele momento, qual foi o pior dia, qual é a pior lembrança que ela tem de quando ela não queria dormir sozinha e apanhou. E aí, ela mesma falar para essa menininha, que ela foi quando criança, que agora tudo já passou. Que quando o pai batia nela, ele não fez por mal. O pai, ele estava fazendo do jeito dele, do jeito que ele sabia. Que a intenção do pai era educar ela e não magoar, muito menos gerar essa crença limitante que ela tem hoje. É muito importante esse movimento, essa reprogramação mental, que é claro que nós fizemos com uma regressão, com uma hipnose, mas nada impede de que uma boa meditação, uma boa reflexão em um estado de concentração profunda, eu não posso fazer isso sozinho. Claro que eu posso. Eu posso me reprogramar sozinha? Posso. Muito interessante também essa mãe trabalhar afirmações positivas. Meu filho dorme muito bem sozinho no quarto dele. Mesmo que ela ainda não acredita nisso, mesmo que isso ainda não é realidade na vida dela, mas sempre repetindo no presente, como se isso já estava acontecendo, para programar a mente dela para também acreditar nisso. As afirmações positivas têm um poder fantástico. Gente, é muito simples. A palavra crença limitante parece tão complicada. Tá, mas crença limitante? O que é uma crença limitante? Parece algo tão... Mas é simples. Então, grave bem na sua mente. Uma crença limitante é algo que eu acredito e que me limita. Veio lá da infância. A maior parte das nossas crenças limitantes vieram lá da infância. Quando, através de uma ferida emocional, alguém me fez acreditar que foi o que aconteceu com essa mãe. E a partir do momento que ela reprogramou e ela se libertou dessa crença, ela não limitava mais o papel de mãe dela, que era encorajar essa criança, encorajar esse menino, e a partir do momento que ela fez esse movimento, ele começou a dormir sozinho. A hipnopedia é uma técnica muito interessante. Quando o seu filho está dormindo, quando ele está em um estado profundo, já de sono, você vai lá no ouvidinho dele e repete o comportamento que você quer instalar. Se você fizer isso durante 21 dias, você vai perceber pequenos milagres acontecerem na vida do seu filho. Hipnopedia é uma técnica fantástica,
feita na hora do sono. Então vai lá, essa mãe, né? Vai lá, fala para esse menino: você dorme muito bem sozinho no seu quarto. Todos os dias, 21 dias, que é o tempo que a minha mente leva para instalar um hábito, um comportamento. Eu posso conseguir resultados maravilhosos com os meus filhos, fazendo a hipnopedia. E se eu não tiver a oportunidade, se o meu filho tem o sono leve, eu posso falar lá do meu quarto, mentalmente, seguro e tranquilo no seu quarto. Você dorme sozinho, seguro e tranquilo no seu quarto. 21 dias. Certo? Então, a partir do momento que eu olho para mim, que eu olho para a minha história, que eu me dou conta das minhas feridas emocionais que criaram as crenças limitantes, a minha jornada de mãe fica mais leve, fica mais prazerosa. Muitas vezes nós condenamos os nossos filhos, nós julgamos os nossos filhos. O meu filho é assim, o meu filho age dessa forma, mas nós não fizemos uma autoanálise, tá? Mas o que é que tem em mim que eu acredito que o meu filho precisa agir assim? O que é que tem em mim que eu tenho esse comportamento com o meu filho? É para isso que nós temos que olhar. Então, o que eu faço? Eu vou lá, olho para a educação que os meus pais me deram e começo a criticar e a julgar os meus pais. Também não existe essa necessidade. Existe essa necessidade de olhar para mim, de me analisar profundamente, olhar para a minha história, não para julgar e nem para condenar os meus pais, porque os meus pais, eles foram os melhores pais que eles poderiam ter sido. Eles também foram vítimas de vítimas, porque os nossos avós, eles não tiveram acesso às informações que nós temos hoje. Nós temos muito mais responsabilidade diante da educação dos nossos filhos hoje do que os nossos avós. Porque nós temos uma imensidão de informações. Nós podemos polir, nós podemos aprimorar a nossa jornada de mãe a cada dia um pouquinho, porque nós temos ferramentas para isso. Muito difícil dos nossos avós, dos nossos pais. Então eu não vou olhar para a educação que eu recebi para condená-los, mas eu vou olhar carinhosamente para a educação que eu recebi para dar para os meus filhos uma educação mais polida, uma educação com mais qualidade e com menos consequências dolorosas. É por isso que eu preciso identificar as minhas crenças limitantes, olhar para as minhas feridas emocionais, para que elas não interfiram na minha jornada de mãe. Gente, é mágico. Eu falo isso com muita convicção e com muita certeza pela minha experiência como mãe, pela evolução que eu tive, e eu ainda estou em processo. Porque a cada jornada dos nossos filhos nós identificamos uma ferida emocional, uma crença limitante, a cada etapa. Então é importante eu sempre fazer esse exercício constantemente, identificando as minhas crenças e não permitindo que elas interfiram na minha jornada de mãe. Certo? E eu peço carinhosamente para você que assistiu essa live hoje, me mande o seu feedback, me fale qual foi a crença limitante que você já identificou e que estava interferindo na sua jornada de mãe. O que você fez para mudar isso? Qual foi o resultado que você conseguiu? É muito importante para mim que cada pessoa que assista uma live me mande um feedback de que forma que essa live te ajudou. E eu estou sempre à disposição de todas vocês para esclarecer dúvidas ou qualquer outra questão que você tem, qualquer dificuldade que você encontra com o seu filho, né, na jornada de mãe. Certo? Um grande abraço e um bom final de semana a todos vocês.